Na educação física, assim como nessas outras profissões, nós tivemos uma velocidade de adaptação da sociedade muito grande. Então, se nós falássemos há 5 anos atrás, não existiria, por exemplo, o atendimento online da nutrição e do profissional de educação física. Então, isso criou uma demanda, uma necessidade muito grande desses profissionais se atualizarem. E o currículo não faz isso na mesma velocidade. Então, hoje, eu aconselharia primeiro a pegar uma universidade, eu quero fazer educação física, eu quero fazer nutrição, pegar uma universidade que tenha um currículo mais parecido com aquilo que eu quero trabalhar. Mas eu preciso entender que a formação da educação física, da nutrição, é uma formação generalista. Você sai da universidade e passou por diversas matérias. Anatomia, fisiologia, biomecânica, nutrição hospitalar, nutrição esportiva, todas pedagogias, recreação. Os treinadores reclamam muito tem que fazer recreação. Mas tem que entender que o modelo da graduação é um modelo generalista. Você experimenta de tudo, mas você não sai especialista em nada. Então você precisa ter uma coisa que é educação continuada. Isso é para todos os profissionais. Se você está em casa fazendo uma graduação, ou pensando numa graduação, ou já terminou essa graduação e acha que você se formou, está pronto para o mercado de trabalho, pode parar. Investe numa padaria, investe num salão de beleza, em uma outra coisa. Bitcoin. Vai fazer outra coisa, tu entendeu? Vai fazer podcast, vai fazer outra coisa. Porque assim, você não pode parar de estudar. Eu leio e estudo todos os dias. Todos os dias eu tô me informando, vendo as coisas. E todo profissional tem que ser assim. Não existe, você é profissional durante todo o período que você vai estar atuando. Que vai ser aí 30 anos, 40 anos, né? Sei lá, então você tem que ter educação continuada. E quando a gente fala de formação, a gente falando também de ciências, de profissões que o mercado científico se atualiza muito rápido. Não tem como você fazer a leitura, a atualização em tempo real de artigos científicos, técnicas novas, não tem como. Você precisa daquilo que a gente chama de curadores. Eu hoje me sinto um curador. O que é um curador? Eu não curo ninguém, tá? Eu não boto a mão lá. Claro. Eu não sou um curandeiro, entendeu? O que acontece? Eu faço uma leitura dos artigos científicos, eu seleciono esses artigos por qualidade, eu faço uma filtragem e através dessa minha filtragem eu gero conteúdo que eu publico no meu YouTube, que eu publico na minha rede social, no meu Instagram, que eu transformo em cursos. Então eu economizo a vida do profissional. O profissional tá lá no campo. Tu traz pra gente também uma linguagem muito simples, né? Porque tu vai estudar os artigos científicos, às vezes fica muito distante ainda, pensando no jovem que tá, ou não tão jovem, né, que tá fazendo a formação de educação física, e ainda não tem ainda qual lado que vai correr, tu traz, então, esse meio de campo, né, tu faz meio de campo entre Exatamente. a especialização que eles podem E isso é muito importante, porque quando você forma lá na educação física, é importantíssimo você estar pautado na ciência. Isso é fundamental. Só que você não tem uma formação para ser totalmente criterioso no sentido de selecionar o artigo, analisar os pontos fortes, analisar os pontos fracos para tomada de decisão. Então você precisa de outras pessoas, que são quem? Os cientistas, mas abram muito o olho, tem muito cientista. Eu não vou citar nomes, mas você que está me escutando, que é cientista, que está lá dizendo que você é doutor, que você é isso, que você é aquilo, você fala muita bobagem, porque a sua formação em ciência foi perene, foi ruim. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque eu precisei buscar coisas por fora. Eu também precisei me aprofundar na parte científica. Não é porque eu tenho um mestrado, um doutorado, que eu sou o dono da verdade. Não, eu preciso me atualizar. Eu preciso saber o que é uma boa estatística. Eu preciso saber quais são os pontos fracos. Analisar um artigo com a tranquilidade, com a serenidade de poder separar o que é que eu quero e o que é verdade. Então, eu não pego um artigo para reforçar o que eu acho. Porque o que eu acho, o que tu acha, não interessa. O que interessa é o que você pode provar e discutir com os dados. É uma frase que está lá no brasão da Sociedade Royal Britânica de Ciência, que é nullius
em verba. Significa nas palavras de ninguém. Não é sobre o que você está dizendo, é sobre o que você pode provar. Se você pode provar, a gente senta e discute isso. Isso é ciência. E hoje a gente tem muita ciência sendo colocada. Pseudociência. Não é nem uma questão de pseudociência. Às vezes eu paro para pensar nisso, eu fico pensando, será que as pessoas, elas são mau caráteres e fazem um artigo ruim propositalmente para gerar... às vezes eu fico com dúvida em algumas pessoas, mas a grande maioria, ela é incompetente do ponto de vista científico. E não sou eu que estou dizendo isso apenas. Se eu pegar, por exemplo, um editorial da Nature de 2017, eles publicaram um editorial dizendo que 95% das pesquisas publicadas no PubMed, 95%, tem erros graves que inviabilizam os resultados e, por consequência, as discussões e a conclusão daqueles artigos. Então, é impossível que 95% das pessoas, dos cientistas, sejam mau caráter. Não, existe um problema de formação também dentro da área científica.